Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da nova interface do NCGCAM, dessa nova versão, que é a versão 18. E vou mostrar também aqui superficialmente algumas das ferramentas, alguns recursos que o NCGCAM tem e o que ele é capaz de fazer. Bom, o NCGCAM ele é um software bem conhecido pela sua agilidade, pela forma prática que ele tem de sistema para fazer a criação da estratégia e todos os trabalhos, seja de furação, usinagem 5 eixos, e também pela sua plataforma ser bem leve. Por exemplo, aqui com essa peça, eu estou manuseando ela aqui na tela do computador, e esse computador aqui ele não tem nenhuma placa de vídeo, nem quadro, nem placa de vídeo GeForce Gamer, nenhuma AMD, nem nada. Estou trabalhando somente com a placa de vídeo integrada do processador. Então perceba que ela funciona muito bem. Bom, sobre a interface, ela teve uma mudança bem grande já desde a versão da 16 para 17. Teve a mudança mais drástica, onde foi adotado esse padrão de abas. Você tem as abas aqui em cima com as classes de ferramentas. Na versão 18 teve bastante melhorias na questão de ícones, ficaram ícones mais intuitivos, vamos dizer assim, ficaram mais fáceis de reconhecer cada ferramenta de usinagem, cada recurso, seja de visualização, seja de filtros, enfim, está bem mais intuitivo, mais fácil de localizar as ferramentas. Bom, começando aqui pela primeira aba, que é a aba Ver, aqui você vai encontrar recursos de visualização, vistas, zoom, vista customizada, você vai encontrar aqui também as formas de renderização, transparência, você vai encontrar aqui também ferramentas de análise de raios, ângulos, comparador de superfície, ferramentas de corte, enfim, ferramentas que vão te auxiliar na visualização e manuseio da sua peça, visualizar algum detalhe de usinagem que você esteja fazendo. Aqui em editar, você vai encontrar as funções básicas de transformação, copiar, colar e também uma função que é bem simples, mas que facilita bastante na programação, principalmente de peças grandes, para facilitar a sua organização, que é a ferramenta etiquetas. Por exemplo, aqui, digamos que essas estratégias aqui estejam concluídas, então você pode colocar uma etiqueta verde. Essas aqui estão ainda em andamento, preciso verificar alguma coisa que não vou ver agora, vou deixar para depois, então posso pôr aqui uma etiqueta na cor amarela para fazer a verificação depois, para lembrar que tem que revisar alguma coisa nelas. Enfim, uma ferramenta bem simples, mas que ajuda bastante na organização das suas estratégias. Bom, continuando aqui, a gente tem a aba de pontos, para você criar pontos, editar pontos, que você vai utilizar para algumas estratégias, principalmente para 5 eixos simultâneos. Em limites, você vai criar restrições de usinagem, caixa limite silhueta, extraindo o contorno de uma superfície, de uma face, áreas de contato de fresa, a detecção de áreas não usinadas, enfim, tem os recursos de restrição de usinagem, 2D e 3D também. E aqui em curvas você vai conseguir fazer, a partir das curvas, extrair as curvas da geometria para fazer extensão de face, para criar faces novas e também para te auxiliar na programação de 5 eixos simultâneos, para definir, por exemplo, o centro do eixo da ferramenta, onde você vai fazer a circulação do eixo da sua ferramenta. E aqui em geometria você vai encontrar recursos para te auxiliar na proteção de faces, por exemplo, fechar algum furo, fechar alguma superfície, proteger raios, tem ferramenta de proteção de raios. Digamos que você queira fechar a superfície aqui nesse topo para fazer uma usinagem de acabamento aqui e não quer que a sua ferramenta entre nesses detalhes. Então você pode só clicar na superfície e clicar aqui nesse comando, por exemplo, para fechar a geometria e você fazer o acabamento aqui por cima sem ter nenhuma obstrução. Então tem recursos bem bacanas e são bem práticos de utilizar. Aqui você também tem a parte de revolução, para criar faces a partir de curvas também, para criar faces reguladas a partir de curvas, com base na direção de um eixo, para criar faces a partir de 2 curvas. Apesar de ser um software CAM, tem alguns recursos de CAD aqui para te auxiliar. E aqui a parte de Stock Model, onde você pode criar a partir do limite ou a partir de uma estratégia, criar blocos de referência para fazer a usinagem da sua peça. Pode criar blocos também, desenho de bloco 3D
e fazer a junção de blocos. Você tem ferramentas agora aqui para fazer união de blocos 3D, subtração, limitar por Z, enfim, tem bastante recurso novo aqui nessa versão 18. Aqui em passos você vai encontrar todas as estratégias de usinagem para fazer usinagem em 3 eixos e 3+2. Aqui você vai encontrar as ferramentas de estratégias de desbaste, as estratégias de usinagem de planos, e aqui todas as estratégias de usinagem 3D, redução de raio, as estratégias que você vai utilizar principalmente em geometrias complexas, né, com raios, redução de campo, enfim, as geometrias de usinagem 3D. E uma outra melhoria bacana dessa versão 18 do NCGCAM é a interatividade. Por exemplo, aqui ao criar uma estratégia de usinagem, quando você clicar no campo, ele vai mostrar aqui uma imagenzinha ilustrando o que é esse campo que a pessoa está alterando. Seja diâmetro, raio de canto, a inclinação. Então, principalmente para quem está começando na programação CAM, fica bem fácil de entender o que é cada detalhe desse. Sobre metal, enfim, fica bem prático, bem fácil de aprender. E um outro ponto bem positivo do NCGCAM é a biblioteca de ferramentas integrada, onde você consegue catalogar todas as ferramentas da sua empresa, com todos os dados de corte, todos os parâmetros avançados, e com poucos cliques você consegue selecionar a ferramenta e adicionar a sua estratégia. Também tem recurso de filtro, como por exemplo aqui, diâmetro de 8, você consegue ver quais são as ferramentas disponíveis com diâmetro de 8. E a partir do momento que você seleciona a ferramenta, ele já traz da biblioteca de ferramentas os parâmetros de corte, incremento, avanço, RPM, e também já quando você for selecionar aqui um suporte, ele vai já filtrar automaticamente pelo diâmetro da haste da sua ferramenta e vai exibir aqui somente os suportes que são compatíveis com a sua ferramenta. Então, a partir daí você seleciona o suporte, dá um OK e está aqui a sua ferramenta montada. Basta fazer alguns ajustes de altura e acertar para a sua estratégia de usinagem. E também um outro ponto bem bacana são as ferramentas recentes, onde você consegue pegar as ferramentas que você utilizou nas estratégias anteriores e selecionar elas. Ele já vai trazer também aqui todos os dados de corte que foram utilizados nessa estratégia com essa ferramenta que você puxou das ferramentas recentes ali. Então é um recurso que agiliza bastante a sua programação. E aqui em programas você vai encontrar, por exemplo, a ferramenta Ligar Passos, que é a ferramenta que vai te auxiliar na criação das retrações de usinagem e nas guias de entrada e saída. Você vai encontrar aqui também a ferramenta Perfil do Eixo, que é a ferramenta que vai te auxiliar no desenho da ferramenta. Você consegue calcular qual o perfil do eixo necessário para fazer a estratégia que você programou. Tem aqui também a estratégia de simulação de corte, onde você pode simular aqui mesmo na plataforma, sem extrair as estratégias para um simulador externo. Você consegue simular aqui mesmo o corte da sua usinagem para ver como que ele vai se comportar na sua peça e como é que vai ficar a remoção de material. É um recurso bem bacana que vai te auxiliar bastante, principalmente nas estratégias de desbaste e redesbaste. Vai facilitar bastante a visualização do que vai acontecer na máquina com esse programa, né? Como é que vai ser a remoção de material. Então é um recurso bem bacana e também bem leve, bem prático. E aqui também você encontra o recurso simulação de máquina, onde você consegue pegar as suas estratégias de usinagem, pegar a sua peça, dispositivos de fixação e jogar para um ambiente virtualizado para fazer a simulação, inclusive com a máquina já, toda a estrutura modelada, para ver se não vai ter nenhuma colisão de spindle, nenhuma colisão de mesa, principalmente para usinagens em 3+2 e usinagem em 5 eixos simultâneo, para verificar se não vai ter nenhuma colisão, nenhum problema na sua usinagem. Vai fazer toda a simulação de remoção de material e vai verificar se não tem nenhuma remoção em excesso, algo que possa quebrar sua ferramenta. Você tem aqui também a parte de desenho de bloco de Stock Model 3D. Por exemplo, você pode pegar uma estratégia de usinagem e fazer a verificação de como vai ficar essa estratégia com um desenho de bloco 3D. Então aqui ele vai te dar uma amostra de como vai ficar essa usinagem. Você consegue visualizar inclusive aqui o incremento da ferramenta, ele fica bem detalhado e tem uma ótima qualidade. Você pode pegar até mais de uma estratégia para fazer essa simulação. Você pode selecionar mais estratégias e criar um novo desenho de bloco 3D.
e perceba que ele verifica, ele já faz um desenho de bloco, separando por cores cada ferramenta que passou aqui, para você ver, conseguir visualizar o que passou de ferramenta em cada região. Então é um recurso bem bacana e também roda bem leve, calcula bem rápido, você consegue fazer uma verificação da usinagem de uma forma bem prática. E aqui em ciclos, você vai ter todas as ferramentas relacionadas a furos. O NCGCAM tem um recurso que identifica todos os furos da sua peça e a partir desses furos identificados você consegue trabalhar com essas ferramentas de ciclo. Você consegue executar essa ferramenta, fazer uma varredura na sua peça, ele vai identificar todos os furos através dessas malhas. Você consegue visualizar, inclusive aqui, na transparência, você consegue ver todos os furos que ele identificou com o identificador automático de furos. E a partir dessas malhas, você consegue trabalhar com esses ciclos aqui em cima, seja furação direta, furação profunda, alargamento, corte de rosca com macho, manipulamento, usinagem para usinagem de cabeça de parafuso, com base também nesses furos identificados. Você consegue fazer usinagem de rosca, criar furação composta para criar templates para fazer usinagens padrões que você tenha, para não ter que fazer toda vez, pegar lá, por exemplo, no furo de rosca, pegar a broca de centro, uma broca e depois o macho. Então você consegue criar já uma estratégia composta para um furo de rosca, e a partir do momento que ele identificar que ele tem um furo de rosca aqui, ele já executa essas estratégias automaticamente e já faz a programação para você de forma autônoma. Então é bem interessante, ele é bem prático, bem seguro, ele verifica a geometria, ele não deixa a ferramenta invadir a geometria, além de toda essa praticidade de reconhecimento automático dos furos, diâmetros e todos os perfis possíveis que ele vai encontrar na sua peça. E aqui em 5 eixos você vai encontrar as ferramentas para usinagem de 5 eixos simultâneos. Você vai encontrar ferramentas para fazer desbaste em 5 eixos simultâneos, passos regulados, ortogonais, passo onda curva, paralelo, redução de raio. Também tem recursos para converter muitas estratégias de 3 eixos, você consegue converter para 5 eixos simultâneos, para desviar o porta-pinça, para fazer algumas usinagens mais de difícil acesso. Aqui a gente tem uma usinagem já em 5 eixos simultâneos, vou animar aqui para vocês verem como ele se comporta. Aqui já utilizando uma ferramenta do tipo barril, que é uma ferramenta especial. Além da ferramenta barril, o NCGCAM é compatível com várias outras ferramentas especiais, seja para 5 eixos simultâneos ou para 3 eixos. Você vai ter a ferramenta do tipo padrão, vai ter ferramenta do tipo rabo de andorinha, ferramenta pirulito, ferramenta T-shot, ferramenta barril, que é aquela que a gente utilizou ali naquela estratégia anterior. Tem vários perfis de ferramenta barril. E tem também a ferramenta lente, que é geralmente utilizada para fazer acabamento de partes planas em 5 eixos simultâneos. Então ele já é compatível com todas essas novas tecnologias de ferramenta. E aqui em inspeção, você vai encontrar ferramentas para fazer verificação e medição com auxílio de um probe. Você consegue definir pontos, fazer medição na máquina e comparar com a geometria para ver se tem ainda alguma medida fora de tolerância. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui, mostrar um pouco mais sobre o que o NCGCAM é capaz de fazer, alguns recursos, e também principalmente mostrar essa nova interface, essa cara nova do software aqui, que é personalizável também. Você consegue alterar cores, alterar os ícones para facilitar a sua programação no dia a dia. Tá bem bacana e tá bem ágil, tá bem fácil de fazer a programação com o NCGCAM, principalmente nessa versão nova, a versão 18. E para quem deseja conhecer melhor o NCGCAM, eu vou deixar um link aqui embaixo para download do NCGCAM versão demonstração, NCGCAM versão 18. E vou deixar também aqui embaixo um link para o curso Formação de Programadores CAM 3 eixos e 3+2. É um curso bem completo, onde vai ser explorado todas as ferramentas do NCGCAM, seja para quem está aprendendo a fazer programação CAM, ou seja para quem está migrando de um outro software para o NCGCAM.